Fala galerinha do Onda Tech, sejam todos muito bem-vindos. Professor Wellington Moura, mais uma aula de matemática para a gente detonar todas as dúvidas que a gente tiver sobre os assuntos que são cobrados nas provas no final do ano. Hoje a nossa conversa é sobre o descritor 22, que aborda em identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, vem comigo nessa onda? Pessoal, esse descritor, ele é muito abrangente, tá? A gente vai ver aqui no decorrer do nosso tempo muitas questões envolvendo esse descritor, porque ele tem uma variedade grande de abordagens, tá? Hoje nós vamos para uma das principais abordagens desse descritor. Então, bora aí ver a questão para a gente começar a conversar a respeito deste conteúdo. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes de sorvete continha quantidades iguais de sabores chocolate, creme e morango. E o outro continha quantidades iguais de sabores chocolate e baunilha. Considerando os 2 potes como sendo o todo, é correto afirmar que nesta compra a fração que corresponde à quantidade de sorvete de chocolate é. Então vamos lá. Primeiramente, como a gente já aprendeu, vocês já devem estar aí craques, marcar qual é a pergunta. O que é que a questão quer de mim? A questão quer isso aqui, ó. A quantidade de sorvete de chocolate, do sabor chocolate, tá? Então vamos lá. Vamos tentar aqui representar qual é a situação descrita na questão. Eu tenho um pote de sorvete. Esse primeiro pote de sorvete, ele tem 3 sabores: chocolate, creme e morango. E Paula, comprou um segundo pote de sorvete, e este segundo pote, ele tem chocolate e baunilha, em quantidades iguais, tá certo? Ou seja, se eu olhar só o primeiro pote, pessoal, a quantidade de sorvete de chocolate equivale a 1/3, ok? Olhando só o primeiro pote. Se eu olhar só o segundo pote, a quantidade de sorvete de chocolate é 1/2, beleza? Então, eu tenho essas quantidades individualmente, a quantidade de sorvete de chocolate em cada um dos potes. Só que, olha o que a questão pediu aqui, ó. Considerando os 2 potes como sendo um todo. Ou seja, a questão não quer que eu analise esses potes separadamente. Ele quer que eu analise esse pote como sendo uma coisa só, tá? E aí, sendo uma coisa só, eu preciso ressignificar essas frações de sorvete de chocolate. Porque ela era 1/3 para um pote. Só que agora, considerando os 2 potes, a quantidade, o espaço, ele é maior. Então, essa quantidade de chocolate do primeiro pote equivale à metade do que tinha anteriormente em um pote só. E aí, a metade de 1/3 é 1/6, ok? A mesma coisa eu vou fazer com a outra parte de chocolate. Esse 1/2, que era a metade do pote 2, agora o espaço também aumentou. Então, ele também vai ser dividido pela metade. Então, eu tenho aí 1/4, ok? Então, o que a questão quer, pessoal, basicamente, é que você soma essas 2 frações. 1/6 mais 1/4. Só que qual é a questão agora aí que a gente precisa resolver? Nós temos 2 frações de denominadores diferentes. E a gente não pode somar frações com denominadores diferentes. A gente precisa transformar essas 2 frações para que elas fiquem com o mesmo denominador. E uma das formas da gente resolver isso é tirando o MMC
entre os denominadores, que no caso aqui é entre 4 e 6. Então vamos lá. Lembrando, tirar o MMC é fatorar, é dividir esses números apenas em números primos. Beleza? Então, ó, vou começar aí dividindo por 2. 2 dividido por 2, desculpa, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Vou novamente dividir por 2. Mas, professor, o 3 eu não posso dividir por 2. O 3, o número, quando a gente não pode dividir por um dos fatores primos, a gente desce ele e deixa para fatorar ele posteriormente, tá? Então, a gente vai fatorar o 2 por 2, que vai dar 1, e o 3 que não pode fatorar, a gente desce. Agora, a gente só falta terminar a fatoração do 6, que é justamente agora que a gente vai dividir por 3, e 3 dividido por 3, 1. O MMC, pessoal, vai ser a multiplicação dos fatores primos que a gente encontrou. Então, aí, 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar o 12. Esse 12 é o novo denominador. Só que agora eu preciso encontrar o novo numerador. Ou seja, eu preciso achar qual é o proporcional, só que agora com o denominador 12. E uma das formas de a gente resolver isso é o seguinte, ó. Pega o novo denominador, divide pelo antigo. Ou seja, 12 dividido por 6, 2. 2 vai multiplicar pelo numerador. 2 vezes 1, 2. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Agora que eu estou com as duas frações sobre o mesmo denominador, agora eu posso somar. Eu somo os numeradores e repito o denominador. Ou seja, 5 dozeavos é a quantidade total de sorvete de chocolate, considerando os dois potes como sendo um todo. Nós encontramos aqui a resposta na letra A, tá? Pessoal, vê só, eu utilizei aqui um dos métodos da gente resolver esse tipo de questão, tá bom? Tem outras formas de eu realizar soma de frações com denominadores diferentes. Sobre isso, vocês podem conversar tanto com os professores das escolas de vocês, ou com o professor do polo, ou assistir outras videoaulas aqui na plataforma, que vocês vão ver mais questões sobre este assunto, tá? Pessoal, valeu, até a próxima!